Olá, muito boa tarde. Um livro a ler durante as férias pode ser um dos 72 que compõem a Bíblia. Textos sagrados que falam de histórias de Deus com o povo, com diferentes estilos literários e que são de diferentes épocas e situações. Hoje estou no centro da conversa com o cônego António Rego, convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia com texto de férias, que pode ser de leitura, podem ser de leitura estes dias. Pega na Bíblia para ler durante as férias, cônego Rego? Sim, tenho a Bíblia sempre ao lado, numa mesinha ao lado da minha cama. E muitas vezes à noite estou com ela, ou no livro, neste, que é pesado, não é? Vou lendo o que vou achando melhor, dos 72, ou as Crónicas, ou os Salmos, que são admiráveis, ou os Gênesis sobre a criação, ou o Apocalipse, como vocês... Mas já me aconteceu, como deu sono, e uma vez já me caiu e ia-me quase partindo da cara. Mas também devo dizer que nos meios digitais, agora a Bíblia vou quase sempre aqui. Quero saber, São Lucas 3, 5, escrevo aqui, um computador qualquer que tem internet pode-nos dar a Bíblia toda, tal como este volume. Portanto, aproxima mais o texto também. Exatamente. Apesar de perceber, quando tenho o livro, o Biblos, na mão, parece que há um outro tipo de aproximação à palavra. Mas também a palavra digital de Deus é igualmente pura. Qual a diferença fundamental? É que este livro, por exemplo, esta Bíblia Sagrada, que é da Difusora Bíblica, tem uma grande vantagem. Tem introduções aos diversos livros. Tem os géneros literários descritos. Tem as notas por cada evangelho, por cada evangelista, por cada passagem. Por isso, eu acho que nós podemos, eu falo de mim próprio, podemos aproximar-nos da Bíblia de várias formas. Uma delas é para aprendermos. Ou seja, eu quero ficar a saber mais sobre a Bíblia. Isso já não se faz numa leitura ligeira, ocasional, num jardim ou a adormecer. Isso faz-se sistematicamente. Acho que também as paróquias... Em estudo. É estudo. As paróquias também organizam, situam também os contextos históricos em que foram escritos, aquilo que é uma crónica rigorosa, onde não se mexe, aquilo que é uma parábola, aquilo que é um estudo aproximado, aquilo que são as linguagens, as culturas da época. A Bíblia é um livro muito simples, mas é um livro muito complexo. E nós temos de ter a humildade de nos colocar lá dentro e não de a colocar na nossa cultura. O livro não se lê de cá para lá, mas de lá para cá. A partir da origem dos textos, não é? A partir da origem dos textos... E aí está um aspecto essencial para se compreender a mensagem que os livros da Bíblia transmitem, situarmos-nos na origem dos textos. Hoje não tenho a mais pequena dúvida que eu preciso perceber o contexto em que aquilo foi escrito. Onde estava, por exemplo, Ezequiel, quando escreveu um texto sobre a Babilónia, sobre a esperança que ele achava que era precipitada em alguns que iam sair logo, ou sobre, digamos, o desânimo do povo. Se eu não percebo que eles estavam em cativeiro, que tinham sido tirados da sua terra, aquilo não me diz nada. Portanto, eu penso que até uma homilia bem preparada pode ajudar a este contexto, a situar isso naquele povo e depois em nós. Porque a Bíblia não é um livro do passado, é um livro do presente. Tenho que perguntar o que é que está lá, o que é que Deus me diz e o que é que eu digo a Deus. Portanto, a Bíblia é um livro muito complexo e muito simples. Se eu for ao livro dos Atos dos Apóstolos, fico encantado com aquelas atas dos primeiros tempos da liturgia. Mas eu gostava de realçar aqui um do Antigo Testamento, são os Salmos. Não há lágrima, não há alegria, não há história, não há drama humano que não esteja ali. E tudo está numa forma de oração, de relacionamento com Deus e de Deus com o povo. É a secção de poesia no meio dos 72 livros, é a secção de poesia da Bíblia? Poesia que é rigorosamente verdade. Ou seja, é uma verdade escrita com o coração, com a existência, com a vida. Por isso, sempre que puderem, podem abrir aqui. Como sabem, a Sagrada Escritura tem muitos livros, 72, como diz o Paulo. Nós podemos folhear, está o livro de Tobias, estão as Crónicas, estão os Reis, está Jó, mas também estão os Salmos. Os Salmos são um património de oração,
porque muita oraçãozinha que a gente faça, nenhuma chega àquela que é a oração de um povo, que é a oração de uma história. Por isso, é evidente que temos os Evangelhos, que temos os Atos, que temos as palavras de Jesus, lá iremos ainda. Mas, se me permitem uma sugestão, para quem gosta mais de aventuras, pois há os livros, quer históricos, os livros históricos, o Pentateuco também tem histórias lindíssimas, mas temos de, por um lado, saber como era aquele povo, a mentalidade daquele povo. Aquele povo é o povo que nos antecede na fé. Nós somos herdeiros da fé dos judeus. São 4.000 anos, de que depois apanhamos 2.000 até agora. Isso quer dizer que temos algo que aprender da história, da vida, da experiência, das lutas de um povo. O Padre que falou em aventuras e se calhar é muito o género literário que se procura para tempos de férias, encontrar livros de aventura, livros mais ligeiros, enfim, pode não ser o exclusivo do estilo literário a ler, mas isso como é que devemos ler as aventuras que encontramos na Bíblia? Normalmente todas essas crónicas da monarquia de Israel, etc. Enfim, histórias de guerras, histórias de perdas e vitórias. Que chave de leitura é preciso ter para a abordagem desses textos? A meu ver, a primeira chave é que é a palavra de Deus. Temos de partir do princípio que é um livro sagrado, um livro da história de Deus com o homem. É um livro onde se prepara a redenção do homem. E esses factos vão, no fundo, ilustrando como ele intervém na história, como ele manda profetas, manda sábios, manda místicos, que depois são o prenúncio de Jesus Cristo. Não sei se é derivação demais, mas creio que todo o Antigo Testamento, cada letra do Antigo Testamento tem uma correspondente no Novo. E a figura para que se aponta sempre no Antigo Testamento é a figura de Jesus. Portanto, é dentro deste todo que se deve ler. Mas também, quando digo ler a Bíblia, às vezes as pessoas pensam que é só pegar num volume destes. E abrir ao calhas. E não. Para já, esta dos capuchinhos tem uma coisa interessantíssima que eu aconselho muitas pessoas a lerem, que é, há um versículo que não entendeu. Cá em baixo está explicado. Há um lugar paralelo. Nos Salmos diz isto e isto. Onde é mais que se diz esta frase? Está tudo aqui indicado. Nós podemos aprender pacientemente a Bíblia. E depois, eu digo assim, a Bíblia não se lê só aqui. A Bíblia lê-se na vida, a Bíblia lê-se nas férias, lê-se nos espaços que a gente visita, nos amigos com quem a gente está, na história de Deus que é a nossa história. A Bíblia está por todo o sítio. A palavra de Deus está nas nuvens, está na chuva, está no vento, está no sol, está na alegria, está na comunicação. E a gente precisa ter os olhos abertos para descobrir essa linguagem de Deus permanente nas nossas vidas. Mas, já para não falar na Bíblia no sentido duro, há uma edição que eu acho maravilhosa, que é da Paulus, que se chama Liturgia Diária. O que é que tem? Tem a liturgia de todos os dias do ano, não é só num volume, são 12 volumes que se assina, paga-se de uma vez, quem tem o dinheiro, e fica sempre com isto. Eu gosto muito disto. Quero dizer que eu posso aqui ter as leituras de todos os dias. De todos os dias. E esta leitura de Deus, digamos, como uma espécie de uma refeição ligeira que Ele nos oferece, é essencial também. Como também falo de mim. A leitura da liturgia das horas, que eu, como sacerdote, rezo pelo menos, devia rezar mais, mas rezo pelo menos 2 vezes ao dia, em laudes e em vésperas e completas. Ou às vezes só incompletas ou só em vésperas. Depende do sono. Mas... Isso é uma oportunidade única para o encontro com os tais salmos que dizia. E aqueles cestos muito pequenos que há, quer do Antigo, quer do Novo Testamento. O ofício de leituras, que é o primeiro de todos, tem algo de precioso, que é um excerto grande da Bíblia, do Antigo ou do Novo Testamento, e depois um comentário, não exatamente acerca desse texto, mas muito próximo, um comentário dos chamados padres da Igreja. Quem são? São dos primeiros 4 séculos os grandes estudiosos, os grandes doutores, vamos dizer. Temos Santo Agostinho, temos
enfim, não vou dizer aqui a lista... Primeiros a interpretar o teu texto, não é? Exatamente, exatamente. E que é muito importante eu pensar, há 1600 anos, alguém pensava este texto da Bíblia e interpretava-o desta forma. Isto é uma lâmpada admirável para iluminar a leitura que eu possa fazer dele. Eu penso, no fundo, que a Bíblia é preciso descomplexificá-la. É preciso não apenas pensar que é um livro muito complicado, porque há uma série de meios que nos aproximam a Bíblia e que nos aproximam dela e que nos aproximam. Outro contexto para esses encontros com a Palavra de Deus, com a Bíblia, é a Eucaristia. Há também aí uma circunstância onde se lê a Bíblia, onde se pode criar esse encontro com a Palavra de Deus, nomeadamente através das leituras que são proclamadas em cada Eucaristia, não só ao longo da semana, mas sobretudo ao domingo. Como é sabido, a reforma litúrgica trouxe elementos muito importantes, que é o ano A, B e C. E que, isso sendo interessante, que toda a Bíblia, nas suas linhas essenciais, é passada ao longo desses 3 anos. Quem, de facto, tiver a oportunidade de ouvir essas leituras, está, digamos, a informar-se e a rezar com toda a Bíblia. E aqui, Paulo, um pequeno parêntese. Fides ex audito. Desculpem o latim. Ou seja... A fé pelo ouvido. Pelo ouvido. Às vezes a gente pensa que é só ler a Bíblia. Ouvir a Bíblia. Muitas pessoas não sabem ler, têm a vista cansada, os livros são complicados, mas ouçam bem a Bíblia. Mais, proclamem bem a Bíblia. As igrejas devem ter uma amplificação sonora. Isso é mais importante que ter sinos, que ter órgão ou que ter outros instrumentos, porque a amplificação sonora é um instrumento da comunicação da palavra. Em segundo lugar, terem proclamadores da palavra à altura. Não é deslizar, não pode ser apenas o presidente da Comissão das Festas, porque o Emerson que vai fazer as leituras. As leituras têm que ser preparadas palavra a palavra, sílaba a sílaba. Não sabem o que eu sofro, porque vejo os cristãos espontaneamente, cheios de boa vontade, a ir para o ambão, mas chegam lá, o que eles dizem é com tanta pressa que não se percebe nada. Não tem qualquer sentido. Por isso, eu acho que se devia reforçar muito este aspecto da proclamação da palavra. E agora vou dizer outra coisa. Muitos dias, sobretudo muitos domingos, eu preparei com o maior cuidado a Eucaristia e quando me sento para ouvir as leituras, não sei o que é que se passa, mas ouço algo que parece que nunca ouvi na minha vida. Algo de novo que a palavra de Deus sempre nos vai dando. Ninguém pense que já sabe tudo o que Deus disse. Ele está sempre a revelar-nos. Vamos fazer esse exercício de ouvir a palavra, precisamente, tomando o texto do Evangelho que será proclamado nas Eucaristias deste domingo, para depois também o analisarmos e vermos que mensagens podemos retirar a partir precisamente do texto do Evangelho deste domingo. Ex audito. Naquele tempo, muitos discípulos, ao ouvirem Jesus, disseram: estas palavras são duras, quem poderá escutá-las? Jesus, conhecendo interiormente que os discípulos murmuravam por causa disso, perguntou-lhes: isto escandaliza-vos? E se virdes o Filho do Homem subir para onde estava anteriormente? O Espírito é que dá vida, a carne não serve de nada. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não acreditam. Na verdade, Jesus bem sabia desde o início quais eram os que não acreditavam e quem era aquele que o havia de entregar. E acrescentou: por isso é que vos digo, ninguém pode vir a mim se não lhe for concedido por meu Pai. A partir de então, muitos dos discípulos afastaram-se e já não andavam com ele. Jesus disse aos 12: também vós quereis ir embora? Respondeu-lhe Simão Pedro: para quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus.
Ouvida a palavra, Padre António Rego, que aquela lhe disse de novo? É claro que me disse algo de novo aqui. E dito com a voz que ouvi, me disse algo de novo aqui. Mas estou a lembrar-me que este capítulo 6º de São João, antes deste versículo 60, tem uma série de histórias que enquadram este texto. Por exemplo, a multiplicação dos pães, o recolher a sobra, o lago, o vento, Jesus sobre as águas, não tenham medo. Eles procuravam Jesus por causa do pão. E aqui começa a história. Jesus diz, vocês vêm ter comigo por causa do pão e da multiplicação dos pães. Mas existe outro pão. E aqui é que revela essa ponte espiritual que se estabelece com Jesus através da Eucaristia. E começa a revelar, de facto, este mistério que era complexo para a altura e que arrepiou grande parte dos ouvintes, mas esta doutrina, isto tem algum sentido, a gente ir comer a sua carne, não percebiam que ele estava a falar da ceia que nós celebramos, onde recebemos o corpo e o sangue de Jesus. Mas depois somos interpelados necessariamente com estas palavras, a dúvida deles, uns vão-se embora, começa aquilo a desertar, Jesus perde a audiência, vão-se embora, até que ele olha e diz, também se querem ir embora. Ou seja, estava reduzido a quase nada, e aí é Pedro de facto, e isto é um plural que está aqui. Pedro aqui avança e que diz, a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Como conjugar essa pergunta em contexto de férias, até? Tanta coisa que a gente ouve, tanta conversa que a gente ouve, tanto comentário que a gente ouve, tanto jornal que a gente lê, possivelmente, tanta notícia, tudo isso. E chegados ao momento da nossa verdade, eu acho que nós temos, de facto, de dizer isto. Só tu tens palavras de vida eterna. Isto quer dizer que todos os nossos finitos são excelentes, mas o nosso ponto fundamental de infinito, de verdade completa, é a figura de Jesus. Isto é um coroamento, praticamente, de tudo o que é o Antigo Testamento, tudo o que é a história da humanidade. Só tu tens palavras de vida eterna. Nós acreditamos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Penso que é o que está de mais forte aqui e que, portanto, nos deixa em estado de entrega, primeiro. Estamos no barco com Ele e Ele é que conduz o barco. Tens palavras de vida eterna. Estamos na aferição da verdade. Onde está a verdade? Nele é que está a verdade plena. Não somos todos mentira, mas as nossas verdades são parciais. E depois a opção, a escolha que nós fazemos. Não fomos dos que fugimos, somos dos que o acompanhamos. E, no fundo, o facto de sermos batizados, termos tido uma vida cristã, com as nossas falhas, com os nossos pecados, com a nossa fraqueza, a nossa escolha foi esta. No nosso crisma foi esta, no nosso credo. Credes, creio. Esta porta que nós escolhemos, penso que nos condiciona e liberta toda a nossa vida. Por isso, este texto de São João, dentro do contexto do que vinha, primeiro, transformar o material em espiritual, o espiritual na figura de Jesus, depois nós aproximarmos-nos dele e dizer mesmo, como Pedro, com aquela paixão que Pedro sempre teve nos grandes momentos. Pedro é um homem que se percebe nos grandes momentos, onde ele se atira ou para a água, para onde for, mas se dá por completo. Só tu, Senhor, tens palavras de vida eterna. Palavras e mensagens, enfim, que desafiam também o contexto de férias, que se pode colher a partir de um excerto, não é? Um excerto de um texto do Evangelho que se lê nas Eucaristias deste domingo. Mas, retomando considerações que fazíamos sobre a leitura da Bíblia, quando folheamos ou tomamos um livro da Bíblia, não o lemos desta forma, um excerto isolado, mas na continuidade do texto. Exatamente. Que mais-valia é que pode ter essa abordagem contínua ao texto? Eu penso que a gente, se for à Bíblia tirar palavras à pinça, raramente acerta. Ou seja, Deus não escreveu uma frase só para nós. A sua mensagem é complexa. Por isso temos de perguntar o todo
e a exigência do que ele tem para nos dizer. Até neste próprio texto, o Padre Rodrigues foi buscar os anteriores. Fomos buscar esta parte mais forte, que mais nos toca, mas aqui há imensíssimos elementos. E julgo que devemos ter muito cuidado na leitura da Bíblia neste aspecto. Hoje eu estou muito cansado, vou aqui à procura da palavra cansaço, a ver o que é que Deus me diz. Não é assim que se procura. Eu tenho de ir ver o contexto em que Deus me fala, em que eu estou, com certeza, mas não vou procurar um remédio, uma mesinha para a minha doença. Vou procurar o pensamento de Deus sobre a salvação. Julgo que esta atitude é fundamental. E que, por exemplo, São João talvez é quem tem mais arrumado esta sequência, este esquema, esta revelação da figura da palavra de Jesus. Mas temos também características nos outros apóstolos, o perdão, temos em São Marcos também o aspecto social, depois aquela linguagem muito sucinta. Temos de procurar a Bíblia sempre o que ela de original nos pode oferecer, naquilo também que nós procuramos. Um exercício a fazer, por certo, também nestes dias que são de férias para muitos dos nossos telespectadores. Padre António Rodrigues, muito obrigado por ter estado no programa. Foi um grande gosto por estes desafios à leitura da Bíblia. Muito obrigado e continuação de votos de boas férias. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Mais logo, pode acompanhar o programa Eclésia também na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de boas férias, se for o caso. Ótimo fim de semana e até à próxima segunda-feira, se Deus quiser.